não tô enxergando direito, entende? Aí eu preciso do retorno pra ver se dá pra enxergar. Tem um iceberg dos mistérios e teorias obscuras. A gente pode deixar pra assistir mais tarde também. A gente assiste hoje, agora. A gente assiste esse iceberg, aí os curtas. Quer dizer, eu só salvei 2 pra ver, eu não salvei muitos. Aí a gente coloca esse aí na lista também. Deixa eu só... Ih, icebergs. Pra eu não esquecer. Aí a gente vê depois. Right, certo? Nice, vamos ver esse então. A pirataria na prática é basicamente copiar, vender ou reproduzir alguma espécie Tá certo. de conteúdo sem a autorização da empresa que disponibiliza de forma exclusiva. Calma. A pirataria na prática é basicamente copiar, vender ou reproduzir alguma espécie de conteúdo sem a autorização da empresa que disponibiliza de formas oficiais o seu produto. Se formos analisar, a pirataria é algo muito cômodo para quem está consumindo o produto sem pagar nada. E é um assunto muito polêmico, já que na internet inúmeras pessoas compartilham seus pensamentos de forma diferente. Algumas acham totalmente inviável essa prática, enquanto algumas pessoas veem a pirataria como uma forma de protesto para as empresas que cobram valores absurdos em jogos que na maioria das vezes não valem o preço a ser pago. E, infelizmente esse padrão se encaixa muito aqui no Brasil, com jogos lançando a valor de R$500, é tipo um bagulho muito sinistro. Mas uma coisa é fato, a pirataria sempre foi considerada um crime. Eu confesso que eu queria, sei lá, um PlayStation, um Nintendo. Eu nunca tive um Nintendo, mas realmente... O que tinha um negócio lá, 5.000 conto, gente, não dá. Então nesse iceberg é justamente sobre isso que eu quero comentar. Sobre alguns produtos piratas que fizeram muito sucesso no mundo, incluindo até mesmo produtos que marcaram a infância de algumas pessoas, mesmo sendo pirata. Eu espero que gostem e bom. Será que vai aparecer alguma coisa que a gente já viu, que a gente conhece? Bora lá. É impossível a gente não começar esse iceberg falando sobre brinquedos, porque eu desconheço alguém na vida, a não ser que você já tenha nascido burguês, ter um brinquedo pirata, que são aqueles famosos brinquedos que você podia para sua mãe quando era criança. Um super ultra mega blaster brinquedo ali do Hulk que lançou. E de repente você recebeu um Hulk tirado da quinta camada das profundezas do abismo. Música de bullying? Eu não conheço. Às vezes tinha alguns produtos que até davam para passar despercebido. Nossa! Pior que eu queria comprar umas action figure de anime. Imagina vir assim. Eu tenho algumas. Tá lá no fundo. Só que nem dá pra ver. Falsificação. Porém, era só questão de alguns meses que os brinquedos já estragavam por conta dos seus materiais, que eram bem simples, e na maioria das vezes a pintura também desses brinquedos. Eu sei qual é o jogo, mas eu nunca joguei. Mas eu sei qual é. Era bem péssima. Isso fazia com que a tinta desbotasse e o brinquedo começava a descascar. Simplesmente se tornava tudo um pesadelo, fora os famosos brinquedos que inventavam alguns crossovers absurdos. Nossa, que incrível! Olha a cara desse Shrek! Meu Deus! Que nunca na vida seria possível de acontecer. E vale lembrar que a indústria da pirataria, como uma forma de burlar o sistema, sempre trocava o nome original das franquias para passar despercebido, ou não dar problema de direitos Nossa! autorais. Algumas empresas simplesmente ligavam o modo hardcore e deixavam o nome original, por conta e risco mesmo. Ben 10 é uma animação que praticamente todo mundo conhece, pelo menos quem nasceu na mesma geração que eu. E a animação lançou em 2006 e passava na TV fechada, depois de um tempo ali que o desenho começou a passar na TV aberta, que obviamente foi por lá que eu conheci. E o desenho conta com as aventuras de um menino com o mesmo nome, que encontra ali um relógio, e por meio desse relógio alienígena, ele consegue se transformar. Sim, o Harry Potter.
transformar em várias criaturas diferentes, que variam suas funções e cada um é útil para determinado momento. Como personagens que acompanhavam suas aventuras, tínhamos o seu avô e a sua prima, que é a Gwen, e também são fundamentais para a animação. O desenho é realmente muito bom e a princípio não há nenhum problema nesse quesito. O problema começa aqui. Meu Deus! Sim, não é algo pirata, mas sim uma ideia maluca que as pessoas criaram acima dos personagens que se converteu em um produto pirata. Porque como eu disse, o Ben e sua prima são primos, tipo a Vânia, mas acontece que na internet, principalmente no DeviantArt, as pessoas começaram a ficar fascinadas em criar imagens com os dois tendo uma relação amorosa. E com toda essa repercussão e fama... Figurinha! Que é isso? Eu acho que eu já tive figurinha, assim, não sei do Ben 10, mas... Mano, figurinha! Figurinha disso! Começaram a lançar figurinhas para colar no caderno ou algo assim, com os dois bem próximos, como se fossem namorados, sendo que em nenhum momento... Mano, sim, esse negócio de grávida, eles sempre quando eles fazem fanarts estranhas assim, sempre envolve gravidez. Eu tava vendo um vídeo antigo do Orochi e ele falava sobre isso, porque tem vários jogos da Elsa, de não sei quem, tudo grávida, da Barbie grávida, não sei quem grávida, tudo grávido, por quê? A animação quis trazer essa imagem para os dois. Agora eu quero que você se lembre por um momento da sua infância, precisamente na época em que você estava na escola e não tinha nenhuma preocupação de adulto. Em um dia qualquer, próximo à sua data de aniversário, você promete aos seus pais que você vai ajudar com as tarefas domésticas e se comportar... Eu só lembro do da Elsa. Nossa, gente, que horror, que pecado, que absurdo. O ano todo. Ainda bem que somos. Quer dizer... Não muito. Depende. Isso inclui tirar notas boas e tirar o selo ali de bom filho. Claro que sempre tinha uma forma de compensar todo o seu esforço, já que seus pais falavam que ia te dar um presente bom de aniversário, caso você cumprisse todos os requisitos. E pode ser algo muito bom, então como criança você aguarda ansiosamente para o seu dia de aniversário, afinal você se comportou e foi um anjo em pessoa. Então chega finalmente o grande dia que seus pais vão te dar o seu precioso presente que você pediu para eles. Você pega a caixa de presente e abre desesperadamente para ver o seu conteúdo. E quando você abre, você se depara com esse famoso produto. Medo. Ei. Polystation! Que isso? Vale lembrar que sim, eu sei, muitas das pessoas ou muitas das vezes os pais não tinham condição de comprar um console. Mano, mas como eles vão piratear um PlayStation? É possível? What the fuck? Oficial e recorriam a um parecido, entre aspas, para agradar. Mas para uma criança a sensação de frustração é bem grande, quando na Nossa, imagina você sempre comentar com seus pais, queria um PlayStation. Aí você ganhou um Polystation. Na realidade você esperava um fucking PS1. Eu nem preciso dizer que o Polystation é uma mera imitação do PlayStation, que na mesma época era o console e até hoje, é um dos consoles mais vendidos. Então com aquele avanço gráfico e tudo mais tecnológico, brilhava aos olhos das crianças. A única diferença então é... Brilha aos meus olhos. Nossa, meu sonho é ter um PlayStation. Que ele era um Nintendinho na carcaça de um PS1. E a primeira surpresa era quando você abria a tampa para colocar o CD. Porque não tinha o CD. O console era totalmente com fitas, que na grande maioria prometiam 1000 jogos em uma fita. Mas quando você percebia esses 1000 jogos, na verdade, era apenas 5, porque só colocavam jogos repetidos. Então, Nossa, que tristeza. PlayStation era perfeito? Então, eu nunca... Quer dizer, eu já joguei, mas sei lá. Fita, sim, fita. Meu caro amigo, sem chance, aquele seu sonho de desfrutar dos gráficos mais tecnológicos acabava sendo descartado. E o mais incrível de tudo isso é que apesar de ser jogos da Nintendo, que em si são super leves, o videogame quando ficava ligado ali por mais de 1 hora, ele começava a esquentar. E a dor de cabeça começava, porque os jogos começavam a travar e você tinha que esperar algumas horas para jogar de novo.
Nossa, eu tinha um game que pegava fita quando era criança. Era bom. Ah, pelo menos tinha uns jogos bons. Sonic. Vale ressaltar também que às vezes os próprios pais também se enganavam. Mas era aqueles de fita é diferente de cartucho, né? Vão achar que o Polystation era a mesma coisa que o PlayStation, e com a mente de sair no lucro e pagar mais barato, acabavam recorrendo para o console pirata, com a mente de que a criança não iria desconfiar, mas todos sabíamos que a realidade era outra. Dificilmente as crianças não percebiam que era o console falso. É impossível não comentar também sobre o The Pirate Bay, que foi simplesmente um dos maiores sites que Ah, tá. disponibilizava conteúdo ilegal na internet. O site foi fundado em 2003. Porque eu não entendi. Fita? Como assim, fita? Por um sueco que se nomeava como Pirate Byron, que eu nem preciso dizer que seu nome é que inspirou a criação do site. Depois da sua criação, a equipe aumentou e o site ficou responsável por ativistas políticos e hackers. O site já foi, derrubado inúmeras vezes, e vários processos criminais foram abertos em relação ao responsável do site, por disponibilizar todo tipo de pirataria possível. O site era usado principalmente para ver filmes e baixar CDs de música. Hoje em dia o site até existe, mas não é tão acessado quanto antes, já que várias alternativas surgiram com um custo-benefício justo, como as plataformas de streaming, utilizando Spotify ou semelhantes para baixar músicas de forma legal, e a própria Netflix, que foi a pioneira a distribuir esse tipo de serviço. Então podemos dizer que na realidade as plataformas de streaming foram essenciais para que a pirataria reduzisse. Ares também foi um programa muito utilizado no início da internet, e o programa é como se fosse um torrent, porém muito mais limitado, porque vários usuários postavam músicas e coisas nesse programa. A grande maioria também usava para baixar vídeos, mas tem um grande detalhe nessa época, porque hoje em dia Baixa aqui. a velocidade da internet atingiu um patamar de velocidade considerável, porém antigamente 250 kbps por segundo era algo comum. Isso ainda para quem tinha condições, porque a grande maioria utilizava a internet discada, que era praticamente uma carroça. Então para baixar uma música você precisava deixar ligado o seu computador o dia todo, fora que só funcionava a internet Caraca. no fim de semana, porque era super caro utilizar em um dia útil. Então sim, as coisas eram bem complexas antigamente, mas isso não impedia o programa de ser uma febre, com milhares de usuários disponibilizando arquivos, fora que tinha alguns usuários que postavam músicas aleatórias. Então você aguardava o dia todo para baixar a música e no fim não era a que você queria, e o pior, às vezes tinha vírus. Nossa. Após o término do grande anime Dragon Ball GT, os rumores de uma nova saga começaram a surgir, e tudo isso levando em conta que a internet ainda estava nos seus primórdios, e as informações não eram tão abrangentes como é hoje em dia, então as trollagens ou rumores eram bem mais fáceis de serem acreditadas como reais. E o rumor desse suposto Dragon Ball AF ficou bem forte quando saiu na internet uma ilustração que supostamente mostrava a nova saga do Dragon Ball, acompanhada de uma nova transformação do Goku. Óbvio que para alguns fãs isso era muito da hora, então com a repercussão, os golpistas se aproveitaram disso e começaram a dizer que a nova saga estava sendo transmitida nos canais de TV do Japão. E para a felicidade de todos que queriam assistir, essas mesmas pessoas tinham os episódios gravados em um DVD, e quem quisesse era só comprar esse DVD. Mas, claro, algumas pessoas compraram e ao ver o conteúdo que estava no CD, geralmente eram alguns episódios do GT mesmo, ou do Z. Tinha algumas pessoas que transcendiam a loucura e diziam que nesses CDs tinham sim os episódios do Dragon Ball AF, porém para desbloquear era necessário apertar uma sequência de botões no controle da TV para liberar. Então meio que vocês entendem como antigamente as pessoas pareciam bem mais ingênuas. Hoje em dia parece um absurdo falar algo desse tipo na internet. Só que sim, tinha muito isso. Inclusive eu mesmo quero comentar sobre um relato, linkando com o próximo tópico que eu vou comentar nesse vídeo. Eu não comentei muito porque eu não sou muito fã de Dragon Ball. Mas engraçadinho. AF. As empresas desde o início sempre se viram em uma situação de esforço para lutar contra a pirataria, melhorando suas estratégias ou até mesmo implantando um novo sistema de bloqueio, a cópias baratas. Isso falando no mundo dos jogos, e com isso surge a ideia de fazer palhaçadas ou tirar com a cara da pessoa que está burlando de certa forma o sistema. Então eu quero citar alguns exemplos aqui que se aplicam nesse tipo de situação que eu tô falando. Começando pelo Mirror's Edge, que tem um sistema de anti-pirataria bem sacana com a pessoa, porque o jogo é de parkour, então pular de uma plataforma para outra é necessário em várias ocasiões. Então o que eles fizeram é basicamente bloquear esse sistema de pulo. Então quando o jogador
ia para outra plataforma, ele não conseguia pular e caía direto no abismo. Nossa! E outro que eu acho... Então, só que esses negócios deles meio que brincarem com quem baixa coisa pirata, eu acho interessante. Tipo, sei lá, meio realmente engraçado zoar assim com quem tá baixando pirata. Ah, o Thiago. Devem ter tirado. Ah, não sei, né? Então. Acho muito interessante é o Game Dev Tycoon, que é um jogo que simula uma empresa de criação de jogos, começando desde a primeira geração de consoles ou jogos para PC e avançando para a geração atual. No início você começa sozinho em um quartinho bem simples, mas conforme você vai gerando lucro com seus projetos, você cria uma grande empresa. Caso, porventura, você decida baixar uma cópia pirateada do jogo, você começa a se deparar com alguns leves problemas, porque de início tudo vai correr bem, sua empresa vai começar a crescer, porém seus jogos vão começar a ser pirateados, e isso vai começar a te trazer Também achei um prejuízo lascado, se tornando impossível jogar, e acaba que você declara falência depois de um É interessante a história também do jogo. tempo. E sinceramente eu achei genial essa ideia, porque é basicamente os desenvolvedores colocando você na pele deles, de como é produzir um jogo e esse mesmo jogo começar a ser pirateado em todos os cantos. Essa foi interessante. Eu acredito que todo mundo se recorda também das famosas propagandas anti-pirataria que acompanhavam alguns filmes. Geralmente essas propagandas traziam Nossa, a qualidade top. 4K. algumas reflexões que sinceramente eu nunca entendia, porque eram uns negócios bem cabuloso. E eu também não sei explicar, mas a atmosfera que essas propagandas passavam eram realmente bem estranhas, davam medo, mesmo não tendo nenhuma imagem marcante ou algo assim. Mas é plausível essa sensação, porque eu realmente acho que a proposta de fazer uma propaganda assim é deixar a pessoa com medo de comprar um filme prateado, e o medo ficava maior ainda quando esse anúncio aparecia em um filme que você comprou no camelô. Uma das desvantagens de baixar programas piratas é o Pois é, risco que você pode correr, porque grande parte todo mundo foi embora. desses programas são baixados em sites bem aleatórios, o que nunca te dá a certeza de onde é a origem, ou de quem disponibilizou esse programa na internet, porque se for alguém de má índole, essa pessoa pode infectar o computador de várias pessoas e obter informações pessoais. Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, até porque eu pretendo fazer um iceberg apenas relatando inúmeros vírus que podem infectar o seu computador, desde os mais leves e conhecidos até os mais pesados. Então, bora pro próximo tópico e já adianto que nessa próxima camada eu pretendo citar sobre os produtos que são falsificados a rodo e os que mais vendem em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil. Sei que já falei sobre o sistema anti-pirataria que os jogos colocam para sacanear os usuários, porém tem algumas situações que os bloqueios são um pouco mais sombrios e estranhos. Nossa, meu PC deu umas Porque às travadas. vezes tem situações que algumas pessoas baixam ou adquirem uma cópia pirata. Meu PC deu umas travadas brava agora. Eu ia mandar coraçãozinho no chat. Calma aí. Meu PC travou agora, hein? Estranho para sacanear os usuários. Porém tem algumas situações que os bloqueios são um pouco mais sombrios e estranhos. Porque às vezes tem situações que algumas pessoas baixam ou adquirem uma cópia Meu pirata. PC. Difícil a vida. Simplesmente ao jogar por alguns minutos, o jogo trava e te redireciona para uma página sombria, alertando que a cópia é pirata e que você deve comprar para jogar. Direciona para uma página Um jogo de pixel art em 3D. sombria, alertando que a cópia é pirata e que você deve comprar para jogar. Eu tenho certeza que se alguém já se deparou com uma situação dessa, ficou assustado. E eu vou passar aqui alguma dessas situações e vocês vão entender do que eu tô falando. Eu queria jogar esse joguinho. Eu acho esse bichinho tão fofo. Kirby, sei lá.
Meu Deus! Nossa! Esses dias, nossa, eu não lembro o que eu vi de Crash. Que eu tava lembrando de um jogo de Crash que tinha no Clique Jogos. E eu queria voltar a jogar. Tipo, que você entrava em uns portais assim, sei lá. Muito, nossa. Depois eu vou mostrar. Eu vou ver se eu acho. O único jogo que eu joguei de Crash, do Clique Jogos. Nossa, olha a música. O GTA também foi alvo de pirataria, principalmente aqui no Brasil, porque quando saiu o GTA San Andreas... Então, no Clique Jogos tiraram muito. Esses dias, eu não lembro quando foi, mas eu entrei de novo pra ver. E sei lá. Esse do portal era muito bom. Então, era muito legal. O jogo foi um sucesso e até hoje, né, o jogo leva o título como um dos jogos mais jogados da história. Com a internet, vários mods começaram a surgir, que mods são basicamente alterações no jogo, aplicando novos sprites ou trocando texturas. Com isso, várias pessoas começaram a disponibilizar versões do GTA com referências de cidades brasileiras. E o que ficou mais famoso foi o GTA Rio de Janeiro, que tinha até uma capa bem feita. E muitas pessoas realmente, quando se deparavam com uma cópia desse jogo nas banquinhas, acreditavam que era um novo jogo e que realmente se passava aqui no Rio de Janeiro. Mas na realidade, né, era o GTA San Andreas, e cheio de bugs, porque sempre travava esses jogos. Só foi falar de travar que travou o meu PC. Só tem jogo ruim, saudade de 2013, 2014, sim. Logo peguei vírus baixando mod. João 23. Imagina! Depois de uns 10 minutos rodando. E o que mudava eram alguns carros, que colocavam carros brasileiros por meio dos mods, ou até mesmo as placas, né, com referências a empresas brasileiras ou algo assim. E claro que não teve só o GTA Rio, porque também lançaram versões do GTA Tropa de Elite, que colocava a mesma roupa que era utilizada no filme, além de trocar o símbolo dos carros da polícia para o símbolo da Tropa de Elite, e basicamente só mudava isso, mas também acompanhava vários bugs. Então sim, essas versões pirateadas marcaram o mercado dos jogos brasileiros, porque muitas pessoas compraram ou já jogaram uma cópia genérica no PlayStation 2. O Torrent também é um serviço pirata, querendo ou não. É claro que é possível você adicionar arquivos pessoais para outras pessoas baixarem. Esse sistema ele é muito bom, porque geralmente dependendo da quantidade de seeders, que são as pessoas que hospedam o arquivo em Torrent, facilita o espelhamento de algum arquivo. Além de que quando tem bastante seeders, a chance da sua conexão total ser utilizada Eu nunca usei o Torrent. E baixar o arquivo é grande, se tornando num programa eficaz e realmente rápido em obter arquivos. Tanto que tem uma situação que eu vou comentar com vocês brevemente, que teve uma pessoa que passou dos limites. Gente, eu vou tirar o chat, porque eu percebi que não vai dar pra deixar aqui na imagem o mesmo chat que eu uso. Tipo, seria bom se tivesse um chat com um fundo, porque se deixar transparente não vai dar pra ler o que vocês escrevem. Aí eu vou tirar, mas depois eu coloco. E chamou porque nem vai aparecer a atenção de tanto conteúdo baixado pelo programa. Ou eu deixo do mesmo jeito, né? Não sei. Mas o torrent, diferente do Ares, continua em ativo, e várias pessoas usam diariamente o programa, que também é utilizado para baixar músicas e conteúdo nossa, para minerar criptomoeda pirata, como filmes, séries e programas diversificados. Vale lembrar que o programa surgiu em 2005 pelo fundador.
Até hoje eu não entendo criptomoeda. Gente, é algo que eu queria entender, mas eu não consigo entender de jeito nenhum. Ludwig Strigius. Roupas e acessórios também entram no quesito de pirataria, principalmente aqui no Brasil, onde roupas de marcas são o olho da cara. E com influências do mundo digital, de músicas, muitas Confesso que já usei uma. pessoas começaram a Uma? Será só uma? sentir a necessidade de utilizar roupas de marca, mesmo sem ter nenhum dinheiro. E com isso surgem as roupas de marca falsificadas, que contêm ali a logo, se assemelham na aparência, mas não são originais. Geralmente esses produtos são de má qualidade e acabam desbotando ou encolhendo na primeira lavagem. Então, mas como assim moeda virtual? Que você não toca? Não faz sentido. Sem contar que Tipo, eu entendo, faz sentido, mas no fundo não faz sentido. em quesito de acessórios, geralmente o É tipo a vida. A vida tem um sentido, mas no fundo ela não tem um sentido. plástico, o material utilizado, é totalmente inferior ao produto original, o que de certa forma acaba não compensando. E claro, não é só roupas, também tem acessórios, como também dispositivos eletrônicos, que só mantêm a aparência do produto original, mas o seu conceito ou hardware é totalmente diferente. Como por exemplo os iPhones, que é um dos dispositivos eletrônicos mais falsificados de todos, mantendo a aparência do celular original, só que quando você abre ali a loja do celular, você cai na Play Store. Muitos países têm lei contra a pirataria que podem levar o acusado à prisão ou ao pagamento de multas pesadas. Tudo bem que esse sistema é meio difícil de ser filtrado, porque não tem como policiar todo mundo que baixa, afinal são milhares de usuários todos os dias. Mas como eu disse anteriormente, teve um usuário que conseguiu chamar atenção ao ponto da polícia bater na... É tipo Pix e tal, não sei a origem, mas é uma grana que pode usar para comprar para estados, tipo. Sim, mas... Ai, não... Ah! Eu entendi, mas... $1, entendi. na casa dele. E esse usuário na internet pertencia ao site Danish Bytes, que é como se fosse um The Pirate Bay. E ele conseguiu chamar a atenção da polícia depois de ter baixado cerca de 100 terabytes de conteúdo pirata, que é tipo muita coisa. E esse mesmo homem foi condenado a 80 horas de serviços comunitários depois de ser confiscado seu computador. E caso você se questione, os 100 terabytes de conteúdo baixado incluem filmes, séries, músicas e software Então, se é algo difícil de conseguir, né? Sei lá. pirata. A esse total aí soma-se mais de 20 terabytes de material protegido por direitos autorais, que foram compartilhados indevidamente pelo homem. No caso ali ele tem 28 anos, mas não teve seu nome revelado. Mega Filmes HD foi um portal brasileiro que distribuía filmes, documentários, shows e animes sem o pagamento de direitos autorais ou impostos. O site ficou ao ar por 5 anos e chegou a oferecer cerca de 160 mil arquivos de produtos internacionais e nacionais. E para se ter uma noção, o Mega Filmes foi considerado um dos maiores sites piratas da América Latina. Mas tudo isso mudou na manhã de 18 de novembro de 2015, quando o Departamento de Polícia Federal de Sorocaba deflagrou uma operação chamada de Barba Negra, que cutucou de forma direta o casal que administrava o site, e de acordo com o delegado da Polícia Federal, uma estimativa aponta que o site tenha recebido 60 milhões de visitas por mês no primeiro semestre, das quais 85% eram brasileiros e os outros 15% eram espalhados entre Portugal e Japão. E com esse número de acesso, eles lucravam basicamente 70 mil reais por mês, esbanjando assim uma vida de luxo, comprando carro importado. Eu nem sabia que dava pra você ganhar com esse tipo de coisa. Meu Deus! O que eu assisti nesse site não é brincadeira. E tudo mais. É verdade, Depois de tudo, verdade. o casal ficou detido e preso por um tempo. Após retornarem à vida de liberdade, o casal prometeu nunca mais mexer com esse tipo de página ilegal. E o que era 70 mil por mês se tornou um trabalho completamente diferente. E que, como eles mesmos falaram, nem se compara com o que eles ganhavam, porque o casal passou a vender salgado em um Voyage de 1987. E até então segue nesse mesmo percurso, seguindo Mas aonde que foi todo esse dinheiro? Já acabou? Ai.
numa vida simples e totalmente diferente de quando o site estava no ar, em posse deles. Topodid foi um programa infantil criado por Maria Perego em 1958, e sua primeira aparição na televisão foi em 1959 em um programa italiano. E quando sua estreia internacional aconteceu, a fama do personagem cresceu, e a pirataria começou a rondar esse produto, tanto como bonecos, que eram vendidos em todos os mercados, como também os shows, que eram regravados em DVDs. É verdade, com anúncio no site, é verdade. Vendidos na rua, ou comércios, né? Só que há um tempo começou a circular um suposto episódio que foi Deram a volta por baixo. alterado as cenas. E como toda cópia pirata, praticamente as pessoas costumam fazer a cópia da cópia para vender, se é que vocês me entendem. Então essa versão começou a se espalhar. E possivelmente bateu uma curiosidade aí, né, sobre o que se trata. Esse episódio começa de uma forma normal, só que de repente, após a abertura, o vídeo simplesmente trava e algumas coisas estranhas começam a acontecer. Eu vou passar um pedacinho desse vídeo, porém eu vou cortar algumas cenas porque eu não aguento mais ser desmonetizado pelo YouTube. Ih. What the fuck? Nossa, muito obrigado por ter colocado isso. Se tiver realmente um susto, vai ser muito triste. Que é isso? Nem dá pra enxergar o que é. É claro que eu não sei de fato se isso aconteceu ou foi uma creepypasta. Eu encontrei esse suposto vídeo perdido nesse canal que eu tô mostrando aí pra vocês. Então deixem nos comentários a opinião de vocês em relação a essa gravação. Acabou. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like caso tenha gostado. E até a próxima. Acabou. Tem umas crianças gritando de fundo, não sei se dá pra ouvir aí. Dá pra ouvir os gritos? Poggers. Vocês querem assistir ainda? São os espíritos. Vocês querem assistir?